um cientista japonês fez uma experiência muito interessante. Ele pegou a água e colocava em circunstâncias diferentes, em lugares assim de muita informação ruim, colocava água num lugar de muita informação boa, a outra água escutando a voz do Hitler, convocando as pessoas para fazer coisas ruins, a outra ouvindo bar, a outra ouvindo um heavy metal, e ele congelava a água, e depois ele ia no microscópio detalhado, e ele olhava como ficavam aquelas moléculas, e ele descobriu que o ambiente e a fala interferia nas moléculas de água. Essa experiência mostrou que a nossa fala interfere no físico, nos átomos, a menor partícula da qual todos nós somos compostos. Se interfere no átomo, quanto mais nos sentimentos e na nossa alma. Tem uma experiência famosa, que é a experiência do arroz. Você pode fazer em casa. Você faz aquele arroz gostosão, bota cebola, alho, tudo belezinha. Depois você pega um pote do arroz, você bota lá num cômodo, e bota um outro pote de arroz no outro cômodo, e você vem nesse cômodo aqui, e 3 vezes por dia você vai praguejar em cima dele. Arroz maldito, fedorento, nojento, desgraçado, arroz do mal, vai ser ruim assim do quinto dos infernos. Arroz bandido, quer roubar minha paz, seu arroz, você não presta para nada, arroz do inferno. Depois você vai para outra sala, aonde aquele arroz não escuta o que você vai falar, e você vai falar para outro arroz suculento, nossa, que tempero, que aroma, arrozinho do coração, isso é uma bênção, que maravilha, vai fazer tão bem para a minha vida. Arroz, eu te desejo, você é demais. Procura saber qual arroz vai poder ser primeiro. Não confia? Faz na tua casa. A tua boca apodrece vidas, inclusive a tua. Queridos, as moléculas de água que estavam no arroz, elas receberam a influência. A experiência do japonesão lá provou isso. E o nosso corpo é formado basicamente de quê? Água. A gente às vezes não entende o poder que tem a nossa palavra para produzir hormônios que fazem o bem para a gente, como a testosterona da ação, como as dopaminas para motivação, como a endorfina para o prazer, para a recompensa. Ei, a tua fala produz coisa de qualidade para a gerência do teu corpo, mas a tua fala produz toxina para o teu corpo. Eu estava num jogo de futebol e o jogador perdeu um gol daqueles assim, sabe aqueles gols que não dá para perder? Que nem o maior pereba aqui não perderia? Ele perdeu. Quando ele perdeu, o pessoal, burro, não sei o que, xingando. Ele fez assim, ó, no campo, foi nítido, fez assim, ó. As palavras proferidas pela torcida o alcançaram, produziram nele um efeito instantâneo de entrega. Era olhar para o corpo dele, estava ali assim, ó, de repente, ó, baixou a cabeça, não jogou mais nada, pegava na bola, tocava para o lado, não criou mais nada, foi até o final do jogo sem jogar coisa nenhuma. É isso que a neurociência fala sobre a fala. Pastor, tá bom, mas eu vim aqui, não é para aula de coach, não é para aula disso, eu vim aqui para aula de Bíblia. Pois é, eu fiz só o plano de fundo para você entender agora a profundidade do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a sua fala? Primeiro, suas palavras determinam o seu futuro. Irmão, há um poder misterioso nas palavras.
Não dá para entender como que as palavras funcionam dessa maneira. Pastor, onde é que começa isso? Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 1, versículo 3, diz assim: Deus disse, haja luz, e houve luz. Depois no versículo 6, 9, 11, 14 e 20, é o tempo inteiro assim: e disse Deus, haja isso, e houve isso. Deus poderia ter criado o universo soprando, e Deus soprou os luminares. Deus poderia ter criado as coisas com um gesto, e Deus gerou com suas mãos os animais, mas não. A Bíblia diz que Deus disse. Quando Jesus vem ao mundo, lá no início do Novo Testamento, tem a descrição de João, vai dizer que o verbo se fez carne, que a palavra se fez carne. Está dizendo, ei, a palavra de Deus se fez carne, ou seja, Jesus é o cumprimento da palavra, Jesus é a força da palavra, Jesus é a palavra que liberta, que salva, que transforma. Ele é definido como uma palavra. Jesus definido como uma palavra significa que a palavra tem poder. O seu futuro é determinado pela sua fala. O Salmo 33, 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da boca. Tudo foi criado que pela boca. Gênesis 1, 26: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus vai criar o homem, ele antes de criar, ele fala, façamos, ele declara, uma declaração é feita, e depois aquilo é feito, depois aquilo se realiza.